Nesse vídeo eu vou te ensinar o que os planos de saúde não querem que você saiba sobre os prazos de atendimento. Eu estou aqui hoje para falar sobre a RN 259. É uma lei da ANS que trata sobre os prazos mínimos de atendimento que são obrigatórios para toda operadora de plano de saúde. Vou te dar um exemplo prático que aconteceu comigo e o passo a passo de como acionar essa lei caso você precise e não seja atendido dentro dos prazos máximos para você não ficar refém de plano de saúde, de atendimento. Eu quero ajudar todos os pais e as pessoas que precisam de um atendimento médico ou algum exame, um terapeuta, e ficam aí meses esperando um atendimento. Isso quando consegue. Meu nome é Lourenço e eu sou o pai diferentão. O meu filho nasceu prematuro de 6 meses e ele ficou 100 dias na UTI neonatal. Diante disso, ele precisa de atendimento com a equipe multidisciplinar. Fonoaudiólogos, terapeutas, principalmente médicos de áreas muito específicas. Por exemplo, hoje ele já tem 9 anos e ele precisou recentemente de um psiquiatra infantil. Agora pensa na dificuldade para conseguir. Então são pouquíssimos na nossa região. O plano de saúde não tem na rede credenciada, que são os médicos que atendem pelo plano. Então essa RN, ela fala sobre os prazos de atendimento que esse plano de saúde tem que seguir. Baseado nisso, entrei em contato, fiz todo o passo a passo e consegui o atendimento para o meu filho. Então eu vou explicar agora como que funciona, detalhe por detalhe, para você também conseguir exigir. Uma RN é uma resolução normativa, ou seja, é uma lei. E ela é uma lei feita pelo órgão regulamentador, que é a ANS. Então a ANS, ela regulamenta todos os planos de saúde do Brasil. Aí você pensa, mas lei não funciona, no Brasil não funciona, para a ANS funciona sim. Então o que essa lei fala? Ela determina quais são os prazos mínimos para atendimento pelo plano de saúde. Então, por exemplo, na lei fala que se você precisa de um cardiologista, o plano ele precisa providenciar para você esse profissional nessa especialidade dentro do prazo que está na lei. E a ANS, ela aplica multas, além de uma multa em dinheiro, que não é baixo, um valor considerável, ainda tem a questão da comercialização do plano. Então, se ela não seguir e tiver um volume de reclamações, o plano de saúde pode ficar bloqueado de fazer vendas daquele produto. Então, é uma lei que no Brasil funciona e todas as vezes que eu exigi, eu consegui o meu atendimento. Então, vamos lá. Vamos supor que você precisa de um atendimento para o seu filho ou para você, que tem um plano de saúde, você precisa de um cardiologista pediatra. Primeira coisa que você tem que fazer, procurar esse profissional no guia do plano de saúde. Então você procura, liga para o profissional e pergunta, olha, você tem agenda? Se ele atender pelo plano, beleza. Se você não tiver nenhum profissional que atende, você já pode entrar direto em contato com a operadora. Então você vai ligar e fala, eu preciso de um atendimento, tal. Não cumpriu o prazo, por exemplo, só tem agenda para 1 mês, 2 meses, aí você anota e entra em contato com o plano de saúde. Então a partir do momento que você entrou em contato com o plano de saúde e fala que quer ativar essa RN, exercer o seu direito, o prazo já começa a contar. Então, no caso do cardiologista pediátrico, por exemplo, se pegou o protocolo na operadora, eles têm de 0 a 14 dias para você estar dentro de um consultório com essa especialidade. Então, não adianta também, por exemplo, é um cardiologista infantil. Não adianta ser um cardiologista. A gente sabe que o médico, a ética médica, ela até permite que algumas exceções. Porém, a lei é bem clara. Se é infantil, ele tem que ser um cardiologista que tenha a especialidade em pediatria. No caso do meu filho, por exemplo, eu entrei em contato, ativei a RN, peguei o protocolo e solicitei um psiquiatra infantil. A operadora marcou, agendou. Quando me passaram qual é o profissional, que eles têm que te passar com antecedência, eu consultei qual era a especialidade. Era um psiquiatra, por sinal um bom psiquiatra, que a gente conhece na região, porém ele não tinha o registro de especialista em criança. Ele era um psiquiatra, mas não tinha a área de pediatria. Então não aceita. Tá? A lei é bem clara, não é desmerecer nenhum profissional, mas tem que ter aquela especialidade. Então solicitei novamente, informei para eles que eu fiz uma pesquisa, se eu não tivesse falado eu acho que passaria, e eles tiveram que conseguir outro profissional para mim. A lei fala que se você precisa de um pediatra, eles têm 7 dias úteis, desde o momento que você fez a solicitação com o protocolo até a criança ser atendida por aquele pediatra, certo? Então, se não tiver um pediatra na sua região,
partir do momento que você ativou e pediu o protocolo, o plano de saúde é obrigado a resolver tudo para você. Então, eles têm que ligar, têm que procurar, entrar em contato com as secretárias, né, dos médicos, marcar a consulta. Se for um profissional da rede do plano de saúde, eles te orientam a fazer a consulta pelo plano. Se não for, eles têm que pagar esse profissional, mas você precisa dessa consulta e a lei é bem clara. Então, é obrigação do plano fazer esse contato e providenciar o profissional. Se na sua cidade não tiver esse profissional, a lei fala que o plano de saúde ele tem que prover, inclusive, o transporte. Então, existe uma região de municípios, né? E nessa região tem que ser garantido para você o transporte. Todos os gastos com transporte. Então, por exemplo, meu filho precisou fazer um exame que é o hormônio GH. Esse exame, ele basicamente faz uma análise do hormônio do crescimento. Ele tem que ser feito enquanto a criança entra em sono induzido, e não tinha na minha região, é um exame laboratorial. Entrei em contato, abri o protocolo, nós fomos enviados para uma cidade vizinha, ele fez o procedimento completo, recebi combustível, pagou para o laboratório, tudo certinho. Então vale também para exame e para terapia. Então se você precisa de uma terapeuta ocupacional, um profissional, um psicólogo, então vale também, desde que seu plano tenha essas coberturas. Agora, uma observação. Com essa lei, você tem direito ao atendimento no prazo, porém você não pode escolher o profissional. Então, se você tem o seu médico lá, o seu pediatra, o seu cardiologista, e você quer uma consulta com ele especificamente, aí você tem que esperar o prazo que ele estabeleceu. Se você entrar em contato com a lei, eles têm que fornecer para você o profissional naquela especialidade dentro daquele prazo. Você não pode escolher qual profissional. Se você falar, mas esse cara, sei lá, eu não quero, ou algum motivo assim, aí você já invalida a sua solicitação, você tem que entrar na fila normal. E como que fica o pagamento desse procedimento ou profissional nesse caso? Quem que paga? No caso da RN, você ativou, pegou o protocolo, você tem duas opções. A primeira é, você faz o pagamento para o médico, o plano de saúde ele te informa qual o médico, fala que é particular e eles podem te pedir para fazer o pagamento. Depois você pega o reembolso, pega a nota fiscal, né, ou o recibo e pede o reembolso de acordo com as normas do seu plano. Ou o segundo caso, o plano paga direto para o profissional e você depois vem na sua fatura a cobrança da consulta de acordo com o valor da tabela. Então vamos supor, o profissional cobrou R$600. Você pagaria, se fosse um profissional do plano, a consulta R$80 na sua fatura. Então, independente se o profissional foi 500, 600, R$1.000, na sua fatura tem que vir cobrando o valor da consulta como se fosse uma consulta pelo plano. E o plano de saúde resolve com o profissional. Então, o que eu sugiro? No meu caso, eu não pago do meu bolso. Eu já abro a RN falando, olha, eu não tenho condição de pagar, eu não vou fazer esse pagamento. Por dois motivos. O primeiro é que o reembolso demora, você tem que fazer o processo completo do reembolso, e o segundo porque eu não sou banco. Né? Então você vai ficar esperando 30 dias para receber uma consulta que você pagou? Não faz sentido. Se a operadora ela vende um serviço, ela tem que prestar esse serviço bem feito. Né? Então eu acho que é justo isso. Ele já conversa direto com o médico, se você falar que não tem condição, eles têm que pagar, não tem isso. Então vamos recapitular. Você tem um plano de saúde, precisou de um atendimento médico ou algum exame e não conseguiu fazer o agendamento pelo plano. Existe uma lei que fala dos prazos máximos para atendimento. Então o plano de saúde é obrigado a realizar esse atendimento dentro desse prazo. É lei, é seu direito. E eu vou mostrar para você agora o passo a passo de como fazer isso na prática. Então vamos lá. Eu vou ensinar para vocês o passo a passo de como fazer essa solicitação da maneira correta. Primeira coisa, vocês vão entrar no guia médico, né, fazer a pesquisa pelos profissionais que estão disponíveis pelo plano de saúde. É muito importante, não pode pular essa parte. Se você não encontrou o profissional, aí você vai entrar em contato com a operadora por e-mail ou WhatsApp e vai falar com ela o seguinte: eu procurei o profissional, por exemplo, um cardiologista, e não consegui. Eu quero acionar a RN 259. É muito importante falar RN 259 para ficar registrado na gravação ou no e-mail ou WhatsApp. Depois, muito importante, anota o protocolo. Eles vão te pedir alguns dados, né, qual o motivo e tal, e anota esse protocolo. Então,
a operadora ela é obrigada a fornecer esse protocolo, porque tem uma outra RN que fala disso, que é a RN 395, tá? Se eles não oferecerem um protocolo, você pode falar também dessa RN. Anota esse protocolo, data e hora, você fez a solicitação. A partir daí, o prazo já começa a valer, de acordo com a tabela que está na lei. Eu vou deixar disponível para vocês aqui essa tabela também. O plano de saúde, eles vão procurar esse profissional e vão entrar em contato com você em resposta a esse protocolo, informando, fez a marcação, qual o local, né, e como que você deve proceder. É muito importante você pedir para eles qual é o profissional, o nome completo e o registro, né, se for o médico CRM, psicólogo CRP, para você fazer uma consulta prévia desse profissional na internet. Você procurar na regulamentação para ver se ele tem a especialidade que você precisa. E vai olhar se ele está registrado, qual que é o RQR, que é o registro da especialidade. Então, se for um cardiologista pediatra, vai entrar lá, você vai ver se ele é ou não, de fato, aquela especialidade. É muito importante consultar, porque se o seu filho ele for atendido por um profissional que não está habilitado, depois a responsabilidade fica toda sobre você. É muito importante fazer essa consulta. Então, feito isso, a operadora ela vai providenciar o profissional, você faz o atendimento no dia, né, em relação ao pagamento. Aí você combina, ou você paga e pede o reembolso, ou o plano paga direto. Mas é importante você guardar todos os comprovantes que você gastou, pedágio, estacionamento ou passagem de ônibus, guarda tudo daquele dia para depois você solicitar o reembolso. Se o plano pagar direto para o médico, você solicita o reembolso dessas outras despesas. Se a operadora não cumprir o prazo, aí você vai fazer o seguinte, com esse protocolo, você vai entrar aqui no site da ANS, vai em reclamações, e vai abrir uma reclamação usando esse protocolo. Não adianta ir direto na ANS antes do prazo, porque eles pedem o protocolo e o procedimento é, primeiro, procure a sua operadora. Então você tem que esperar o prazo, passou do prazo, você informa a operadora, olha, muito obrigado, mas eu vou entrar em contato com a ANS. Coloca os seus dados, explica que foi a RN 259, coloca o protocolo e aguarda a resposta pela ANS. Normalmente, não precisa nem da ANS, mas se precisar da ANS, eu creio que fica nisso. Agora, se não resolver nem pela ANS, você procura o seu advogado e já é uma questão judicial, mas não chega nisso. Então, pessoal, é isso. Espero que o conteúdo seja útil para vocês. Você conhece alguém que tem plano de saúde e também passa por isso? Encaminhe esse vídeo, com certeza vai ser muito útil para ela também. Muito obrigado. Siga aí o meu canal para mais conteúdo. Até mais. Beijo do pai. Beijo do gordo. Muito obrigado. Te vejo no próximo vídeo.